Senhores, muito bom dia, bem-vindos ao primeiro Morning Call da Alta Vista Investimentos. E eu não começo sozinho. Quem está comigo é nosso economista-chefe Guilherme Jung, direto de Porto Alegre. Jung, o que tem acontecido nos mercados? Aliás, tem muita coisa acontecendo nos mercados, né? A gente tem petróleo, a gente tem Trump com o Irã, a gente tem inflação essa semana, a gente tem bastante coisa. O que que o investidor precisa saber para começar essa semana bem, Jung? Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre macro, sobre mercados, já compartilhando aqui a minha tela para nós iniciarmos tudo o que importa para a visão do investidor nessa semana. Então, nós temos, de fato, na última semana, juros, né, como um ponto de atenção, mas, em paralelo, toda essa guerra, no Oriente Médio, no Irã, Estados Unidos, tivemos algumas novidades no final de semana. Então, trazendo ponto de vista global que mais mexeu com os mercados, a gente teve o Fed mantendo a sua taxa de juros entre 13,5% e 3,75%, que é uma das últimas reuniões de Powell, que vai sair do cargo em maio. Então, a postura continua cautelosa. O Banco Central americano não vê tanto espaço para cortar juros nesse momento. A inflação por lá ainda continua acima da meta de inflação, o que é um ponto de atenção, e com a guerra pressionando os preços, né, isso tende a uma postura mais conservadora, não só do Banco Central americano, mas de vários bancos centrais, que também decidiram as suas taxas na semana passada. O Banco Central Europeu, o Reino Unido, a China, o Japão também mantiveram os juros inalterados por conta dessa menor visibilidade a política monetária com incerteza inflacionária. Outro ponto que também chamou a atenção dos mercados é a desaceleração por conta dessa pressão de custos. Então, é uma combinação, até o Paulo mencionou na sua coletiva, é uma possibilidade até de estagflação nos próximos meses na economia americana. Então, estagflação é um termo que o mercado traz quando não há crescimento, mas há inflação dentro de uma economia. Isso é um cenário ruim para os mercados de risco, tá, pessoal? E o choque do petróleo, vem elevando essa incerteza inflacionária, tanto o Irã ameaçou mais bombardeios a quem passasse pelo Estreito de Hormuz. Trump até fez uma coalizão com alguns países, alguns aliados, sinalizando apoio na proteção dessa passagem do Teve Estreito essa de Hormuz. conversa aí no final de semana, né? Exatamente, né? Mas mesmo com essa conversa, Orlando, o Brent segue em alta. Na última semana aí chegou a bater US$ 112 o barril. Agora pela manhã cai um pouco, em torno de US$ 108 o barril, tá? Mas de fato temos um Brent, né, um petróleo bem acima do que a gente vinha operando nos últimos meses. Ainda não dá Isso para impacta. Ainda não dá para saber se isso é estrutural ou se isso é apenas um choque mesmo de curto prazo, né? Isso, e até falando dessa questão de choque, né? Quando nós temos um choque de demanda, ou seja, a demanda aquecida, um consumo aquecido, isso gerando inflação, é mais fácil de ajustar. Agora, quando temos um choque de oferta, é bem mais difícil, porque esse choque de oferta, geralmente, ele é o que os economistas chamam de exógeno, ou seja, é fora da nossa economia, fora do Sim. nosso contexto, é mais difícil de administrar. Então, se for um choque de oferta, assim como foi a pandemia, ou até aquele choque que tivemos no petróleo assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, são choques que demandam, né, tempo de ajuste e trazem seus pontos de dificuldade para as economias, e a gente já está vendo isso na política monetária. Tá? Mas é um contexto onde o Trump indicou 4 a 5 semanas para se resolver, né, essa invasão, essa estrutura que o governo americano montou, de A levar, gente, né, porta-aviões, a gente levar tá todas entrando na essas. terceira, é isso? Nós estamos na quarta semana Quarta já. semana. Então já é um ponto crítico dentro da análise do Trump, dentro da análise do governo americano, é a escalada deste conflito. Tá? Então, de fato, temos aí um ponto crucial, pode ser um ponto de inflexão, mas entender como se dará essa resolução.
Agora, falando de Brasil, na última semana, o tão esperado corte de juros ocorreu, aconteceu. Foi na A nossa famosa super Selic, quarta, né? a famosa super quarta, né? Tão querida super quarta de juros, foi bem cheia, bem agitada aqui para gente. O mercado estava em dúvida se viria um corte de 50 pontos percentuais, 25, chegou até em determinado momento mencionar que não haveria cortes por conta dessa pressão inflacionária, mas vale lembrar, tá, gente? A nossa inflação voltou para dentro da meta, está abaixo do teto ali de 4,5%. É uma inflação que vem dando sinais benignos, até por a desaceleração da atividade macroeconômica do Brasil. Ter juros elevados por muito tempo impacta, de fato, a atividade econômica, e isso permitiu com que o Banco Central já havia sinalizado essa possibilidade na reunião anterior, lá em janeiro, deixou um guidance que foi cumprido nesta reunião. Então, um corte de 25 pontos percentuais. Aqui na Alta Vista a gente já considerava esse corte como mais provável, mas é um ambiente bem adverso, limitando também a flexibilização por conta desse risco inflacionário que mencionamos anteriormente. Ponto de atenção muito grande é para o agronegócio, o diesel subiu bastante, a falta de diesel em algumas localidades, os fertilizantes aumentaram de preço de forma abrupta, então comprometem a produção, a margem do setor pode ter dificuldades ao longo dos próximos meses. Mais um ponto relevante aí na última semana, que já era esperado, a saída do ministro Haddad, a indicação de Dario Durigan, do Lula. Então, ele é o novo ministro da Fazenda, é um cara que já faz parte do contexto fiscal brasileiro, o braço direito da Haddad, então devemos ver uma continuidade dessa gestão fiscal no Brasil. O E a Haddad deve direita, vir para disputar aqui o governo do estado, né, de São Paulo. exatamente, ele é uma das frentes políticas fortes dentro do PT, né? Tem esse protagonismo, digamos assim, na condução econômica, e acaba sendo um dos favoritos ali da esquerda para dar pleito em São Paulo, né? Mas Mas tem o Tarcísio. deve vir muito mais para dar palco ao federal do que de fato disputar, porque, segundo as pesquisas, Tarcísio vem muito bem para a reeleição, né? O Tarcísio, ele conseguiu fazer uma gestão muito adequada para o governo de São Paulo, que é, de fato, uma praça mais à direita, né, historicamente, então é difícil essa base para o PT, mas com certeza eles vão tentar trazer uma frente que vá para o segundo turno, que traga mais discussão, mais pauta, até para, quem sabe, ajudar o presidencial. Tá? Então, a direita aqui, pessoal, até trago um ponto que nos chamou a atenção nos últimos dias. Alguns clientes mencionam, agora a taxa Selic sendo cortada, a renda fixa vai piorar, que a gente escuta por aí, mas tem uma contradição nisso, né? Uma oportunidade na renda fixa, mesmo com a taxa Selic caindo, como a gente observa aqui, 4,75, a taxa de juros futura, tá? Que é uma taxa que baseia todos os preços de renda fixa, as novas taxas, as novas emissões, ela abriu, né? Então a gente tem níveis de taxas sendo emitidas no mesmo nível que praticamente abril de 2025. Então, ativos de renda fixa, Tesouro Direto, alguns CDBs, alguns títulos de crédito privado melhoraram as suas taxas recentemente por conta do risco estrutural, risco geopolítico, e geram oportunidades para os investidores. Se por um lado a renda variável, como a gente vai ver no próximo slide, teve a sua correção, a renda fixa teve, mas prestigiando com maiores bônus, maiores taxas. Nem sempre a taxa Selic nos diz sobre o preço dos ativos. Isso é O que nos diz interessante, mais né? é o juro futuro. A gente tem um pensamento de primeiro nível, que é a Selic vai cair, então renda fixa perde espaço. Mas o pensamento de segundo nível é, vamos olhar então para o juro futuro aqui, ver o que está acontecendo. Isso é importantíssimo para o investidor, né? Isso, e entender esses momentos de inflexão, né, quando a taxa futura
destoa muito da taxa Selic, é onde a gente tem as maiores oportunidades. É aproveitar fechamento de curva, buscar aquele famoso ágio, né? Fugir do deságio. Isso quem nos diz é a taxa de juros futura, tá bom? Para Opa. finalizar, eu trago aqui a visão dos mercados, tá? O Ibovespa teve uma queda, é a terceira queda consecutiva semanal, 0,8%, está cotado a 176 mil pontos. O dólar caiu levemente na semana, mas vem de uma alta expressiva nesse último mês. Então, 5,31 é a nossa cotação nesse momento. O S&P 500 caiu aí quase 2% na última semana. Agora, pela manhã, S&P 500, né, os futuros caem 0,90, Nasdaq cai 1%, DXY, que é o indicador de dólar frente a uma cesta de moedas, cai em torno de 0,30, enquanto aqui os nossos futuros abrem a partir das 9 horas. A gente pode notar que os ETFs regionais, o Brasil foi terceiro colocado aqui, com uma queda menos expressiva. Isso se dá por conta do distanciamento que temos, né, em vários termos de troca deste conflito. Lembrando que o Brasil é um país exportador de petróleo, mas é importador de combustíveis. Então, por ser um exportador de petróleo, o dólar subindo, a gente tem uma entrada muito de dólares, um volume interessante nesse momento, que acaba segurando o nosso câmbio e é algo que limita até certo ponto o impacto inflacionário. Então, temos dois canais, fato e combustíveis subindo, mas o dólar segurando por outro lado. Isso acaba compensando a inflação para o Brasil e por isso, num contexto onde todo mundo está com receios de não cortar juro até subir e o Brasil cortou os juros na última semana, acabamos ficando uma posição privilegiada na última semana, por mais que tenhamos uma correção, aí chegamos a bater 190 pontos, agora 176, é uma queda pequena frente a outras economias que têm uma exposição muito maior, né, a uma oscilação do petróleo, que tem poucos estoques. A Austrália recentemente manifestou que teria 15 dias de estoque de combustível disponíveis, é um ponto crítico. Outros países também, a Coreia do Sul teve um impacto para o mercado também super relevante, e a gente aqui caiu, sentiu, mas menos do que outros países. O fluxo brasileiro, fluxo estrangeiro para o Brasil no ano continua positivo e sustentando as bolsas nesses patamares. Uma correção natural para o Ibovespa neste momento, dado todo o contexto, mas ainda temos uma atratividade no nível de valuation do Brasil frente a outras economias. E para encerrar, a agenda da semana, teremos ata do Copom na terça-feira, diversos dados de atividade econômica nos Estados Unidos também. Lá na quinta-feira, IPCA 15, que vai nos dar sinais sobre a inflação no Brasil, relatório de inflação e também uma coletiva, né, de Gabriel Galípolo sobre o relatório de inflação, então isso pode mexer com o mercado também. Lá na sexta, a taxa de desemprego no Brasil. Dias Certo, mais Orlando? críticos aqui, terça e quinta, né? Terça e quinta, os dias que podem mexer mais com os mercados. Muito bom. Nós encerramos então o nosso Morning Call. Guilherme Jung, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo. Te vejo na quinta-feira de novo. Amanhã teremos Eduardo Plastino para falar mais especificamente sobre mercados em renda variável. E o que nós sempre fazemos aqui é ver o mercado de diversos ângulos para que você tenha o seu ponto de vista. Até mais. Obrigado, Orlando. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.